Olá, vamos continuar um pouquinho nossos estudos, hoje abordando um tema que para alguns é meio cansativo, então se quiserem pular, a gente vai tentar dar uma olhada por que se fala tanto que a física tem se aproximado da espiritualidade. Carl Sagan, aquele grande físico, já nos dizia que inevitavelmente a física estava adentrando a religião e a religião adentrando a física. E quais são os conceitos básicos dessa ideia? Então a gente vai tentar falar basicamente sobre física, mas aliado à visão da espiritualidade com relação a ela, para que nos próximos estudinhos a gente possa trazer esses conceitos já e remeter a essa palestra, para não precisar repetir todos os temas daí. Então, a ideia da física é tentar entender a nossa compreensão de onde nós vivemos, quem somos, de onde vivemos, né? Como é que funciona. E, inicialmente, nós tínhamos a ideia de uma Terra plana, que hoje em dia até voltou para conseguir Ibope na internet, voltou essa ideia de abordar a Terra plana, mas se sabe que não é. Mas que se tinha essa ideia de que a Terra era uma coisa plana e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. E quando saíam os navegadores que desapareciam, é porque tinham caído no final do mundo, que quem sabe haveria ali dragões ou coisa assim. Era a capacidade interna que nós tínhamos de olhar o externo. A gente sempre olha a realidade, para nós é sempre de acordo com a nossa realidade interna. O Einstein dizia, né, que quanto menos tu sabe, menos tu compreende o mundo. Quanto mais tu conheces, mais tu entendes à tua volta. Mas com o tempo nós fomos criando máquinas, engrenagens, aí já tivemos uma outra visão de mundo, que haveria uma abóbora celeste e atrás deveriam ter engrenagens e máquinas que mexeriam essa esfera celeste, sempre de acordo com o que nós tínhamos dentro de nós. E sempre a Terra, se diz geocentrismo, a Terra era o centro e todo o resto do universo girava em torno de nós. Naturalmente que depois grandes físicos e pesquisadores, Copérnico, Kepler, Galileu, vieram nos mostrar que o Sol estava no centro e que nós girávamos em torno, com muita dificuldade eles conseguiram nos mostrar isso, e hoje sabemos que nós estamos também num canto de uma galáxia, num universo infinito. E já temos uma ideia do sistema solar, como funciona até detalhadamente, né? Os cinturões de asteroides, quantas luas tem cada planeta, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente continua sempre a mesma pergunta. De que é feito o universo, isso que nós vivemos, e como que funciona? E quando nós falamos do que é feito o universo, nós não estamos falando só no universo. A gente pensa assim, falou no universo, está pensando nas estrelas, nas galáxias, nos átomos, nas partículas subatômicas. Não, isso aqui é o universo. A natureza é o universo onde nós estamos vivendo aqui. A nossa casa, onde você está assistindo essa palestra agora, é o universo. E como é que funciona? O que tem aqui nesse espaço vazio? É só ar? O que é que tem aqui? Então, existe basicamente 3 áreas da física para a compreensão do universo. A gente vai tentar não ser muito chato, né? A primeira é aquela que a gente estuda no colégio, a física clássica, ou newtoniana, né? Então, para ir de um lugar ao outro, de Porto Alegre ao Osório, tem tal distância, velocidade, espaço sobre o tempo, aquelas formulazinhas que a gente adorava no colégio, né? Ou física é massa, a força é massa vezes aceleração, ou peso vai ser em relação à aceleração da gravidade. Mas conta-se, não sabe se isso é certo, se é poético, mas que Newton estava embaixo de uma macieira e caiu uma maçã sobre a cabeça dele. Eu acho que nós ficaríamos meio bravos, desagradáveis, assim. Mas ele teve um insight de que a maçã não caiu, a maçã foi atraída para a Terra. E pela primeira vez a física sai da Terra e abrange o cosmos, abarca o cosmos, porque ele percebe, então,
que se uma maçã é atraída para a Terra, a Lua estava sendo atraída para a Terra atraindo a Lua, e, consequentemente, esse sistema sendo atraído pelo Sol, e ele vai, então, para a grande gravitação universal, né, que é um apanhado maior da física, saindo dos limites da Terra. Aí nós vamos entrar na segunda física. Eu estou sendo bem rápido para não ser cansativo, né? Que é a física de Einstein, que daí a gente já se arrepia só de falar. Mas é muito bacana a maneira como a gente começa a pensar, começa a analisar, né? E começa a perceber o mundo cada vez de forma mais ampla, mais rica e mais bela, né? Então, por exemplo, ideias tais quando um astronauta flutua, que a gente vê aquele astronauta lá flutuando, na verdade ele não está flutuando, ele está caindo no tempo. Aí começam os nós, né? Mas nós temos certos conceitos básicos, por exemplo, 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha é 1 quilo de farinha, não se discute o assunto, né? Aqui no Japão, onde for 1 quilo de farinha, 1 quilo de farinha. Para Einstein, não, né? Porque ele descobre essa formulazinha famosa que se vê tantas vezes pichadas em muros: energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E é interessante isso, a velocidade da luz é uma constante, sempre 3.000 quilômetros por segundo. Então, isso aqui nunca muda. Então, para essa fórmula mudar, o que muda é a energia e a massa. O que Einstein nos diz aqui? Que a matéria é energia condensada, de uma certa forma. E se eu aplicar uma energia para movimentar uma matéria, muda a matéria. Quanto mais energia, quanto mais eu aumentar aqui, mais vai aumentar aqui. Por isso que daí ele concluiu que se eu chegar perto da velocidade da luz, essa massa aumentou em tão infinitas toneladas que se torna impossível se movimentar no cosmos. E aí ele leva a ideia, então, também de que a velocidade máxima que se pode percorrer no universo é a velocidade da luz. Mas vejam, só para brincar, que o nosso quilo de farinha ali, ele aumenta de acordo com a velocidade que ele está andando no universo. Mas daí vem uma questão, né? O Newton nos diz que o Sol seguraria a Terra pela gravidade, seria como se fosse uma cordinha, né? Vamos supor que eu amarrasse uma bolinha numa cordinha e giraria, né? Isso seria a gravidade, a cordinha seria a gravidade. Então, se eu estou girando ela, no momento em que eu soltar, essa bolinha sai, né? Instantaneamente. E essa é a palavra-chave. Instantaneamente. Eu estou girando, eu largo, ela sai. E aí Newton olhou para isso e disse assim, não, mas a velocidade máxima no universo é a velocidade da luz. E se o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, a luz leva 8 minutos para chegar do Sol à Terra. Logo, se fosse o Sol, né, segurando a Terra pela gravidade, se eu tirasse o Sol, ia levar 8 minutos. A Terra ainda ia ficar girando 8 minutos até ela sair de órbita. Não seria instantâneo. Deu para perceber isso, né? Leva 8 minutos, então se levaria 8 minutos até essa mensagem do Sol chegar à Terra de que o Sol não está ali para ela sair. E com isso, ele percebe que o modelo de universo de Newton está errado. E vai para casa pensar. E pensa por 10 anos. Imagina Einstein pensando por 10 anos. Aí nós vamos abrir um parênteses aqui, então, algumas reflexões do Einstein que são necessárias. Dimensões, que a gente ouve falar tanto em dimensões, né? O que é dimensões? É a minha capacidade de medir e de liberdade que eu tenho. Então, por exemplo, numa linha, eu posso andar só de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu meço com um número, por exemplo, 69 centímetros. Isso é uma linha. Agora, se for um plano, eu já tenho 2 graus de liberdade, para um lado, para o outro, para frente, para trás. E meço com 2 medidas. Já se for um cubo, eu vou ter para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo. E meço com 3 medidas. Então a gente brinca assim, né? Na linha só pode ser uma de medir.
No plano, 2 de medir, ou 2 dimensões. E o cubo, 3 de medir, ou 3 dimensões. Só para fazer uma brincadeira didática aqui. E aí o Einstein, pensando sobre as dimensões, também pensando sobre o tempo. Será que o tempo seria absoluto? Né? Exatamente. Uma convenção que nós marcamos é aquilo, enfim, a gente já viu que 1 quilo de farinha pode variar, e o tempo pode variar. Não, uma hora aqui, uma hora no Japão é uma hora e não adianta. Uma hora aqui, uma hora no Everest é uma hora e não adianta. E Einstein descobre que não. Porque a gente acha que o tempo foi uma convenção que nós fizemos. A volta, um ponto na Terra dando uma volta inteira sobre ela mesma, a rotação, dá um dia. Isso leva 24 horas e 4 minutos. Tem esses 4 minutos que incomodam um pouco aí. E ela girando em torno do Sol vai levar 365 dias, como cada dia tem 4 minutos, vai dar 365 dias e 6 horas. Por isso a gente tem que depois juntar 4, 6 e tacar mais um ano bissexto para acertar a coisa. E a gente tem a ideia de que o tempo foi isso, uma convenção que nós marcamos e que nunca vai mudar. Mas ele faz um estudo muito interessante, quem gosta desse assunto eu convido, porque existe a teoria da relatividade na internet, todo o raciocínio dele, a gente acha que é uma coisa absurda, mas não é, ela é fácil de ler. Ele fica imaginando um trem e uma luz andando no trem, alguém que está na estação, alguém que está dentro do trem, e qual seria a relação de velocidade? Eu não vou me deter aqui nisso, né? Mas é só a gente pensar assim, ó, alguém está caminhando com uma lanterna dentro de um trem, e nós estamos parados. Essa lanterna vai passar por nós a velocidade do trem, 80 por hora, 100 por hora. Agora, se eu tiver de carro ao lado desse trem andando, essa lanterna pode estar até parada para mim. Então, o tempo passa a ser relativo. E mais ainda, né? Ele aborda ali, ele pode dilatar, o tempo pode haver uma dilatação no tempo. Né? Então, e aí aqui a gente vai ter que usar uma maneira didática, né? De colocar o tempo que a gente achava que era uma coisa abstrata, né? Que nós tínhamos imaginado. Não, o tempo é uma coisa, eu vou botar essa coisa entre aspas, né? Relativo, né? Na verdade, é mais uma dimensão. Isso é que ele compreende, então, que existe mais uma dimensão feita de alguma coisa chamada tempo. E nós estamos, então, num mundo de 3 dimensões, né? Onde tudo tem largura, comprimento e altura, mais o tempo. E ele, então, compreende o que nós passamos, então, a chamar que nós vivemos no espaço-tempo. Então, o tempo seria como se fosse uma borracha, né? Vamos imaginar um balão, né? A borracha do balão, e ali eu largo umas bolinhas de chumbo, por exemplo. Aquela borracha vai afundar ali. Essa borracha é o tempo. E aqui são sóis e planetas, os astros, que afundam essa borracha. Essa é a estrutura em que nós vivemos. E aí nós precisamos comprovar isso. Né? Ele fez tudo isso por cálculo, e teoria e cálculo, e se queria comprovar a teoria da relatividade. E como é que se poderia comprovar isso? Se há realmente essa curvatura no tempo, se houvesse, a luz deveria desviar. Então, aqui seria onde estaria a estrela, na realidade, ela criaria um desvio, a gente veria ela aqui. Para fazer isso, só se nós conseguíssemos olhar a estrela tapando o Sol, digamos assim, para ver na curvatura do Sol, porque o Sol faz uma curvatura no tempo. E para isso a gente precisaria de um eclipse mais perfeito possível. E um dos maiores eclipses, na verdade, o maior eclipse foi 6 minutos e 56 segundos, ocorreu em 1919, e por ironia foi numa ilha na África, e aqui no Brasil o ponto perfeito do eclipse. E a teoria da relatividade foi testada no município de Sobral, no Ceará, em 1919. Eu imagino naquela época, no município de Sobral, chegando aquele monte de equipamentos e telescópios, eles não devem ter entendido nada. Mas o fato é que comprovam o desvio da luz, a curvatura do tempo e a teoria da relatividade. Então, a relatividade do tempo nos coloca assim, o que é uma hora?
né? Uma hora é sempre uma hora, e não. Uma hora pode ser maior ou menor. E eu não estou falando aqui, por exemplo, assim, né? 10 minutos, né? Esperando na fila de um banco, ou 10 minutos namorando e beijando, né? Aqueles 10 minutos passam para já e os outros 10 minutos parece que não passam nunca. Isso é só uma relação emocional, não é isso que nós estamos nos detendo. Nós estamos detendo assim, eu tenho um cronômetro, 2 cronômetros exatos, batendo segundo por segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E aí um eu levo a distância e boto em outro lugar, e aqui eu digo assim, tá, passou 1 minuto. Eu disse, não, aqui não passou ainda, aqui já passou, tá, aqui vai passar para 2 minutos, não, aqui passou 1 minuto e pouco. Mas os cronômetros estão marcando a hora. Só que são horas diferentes em locais. Uma hora pode ser mais comprida ou mais estreita. Como assim? Né? Dependendo do que estiver acontecendo ou a que velocidade estiver andando, se estiver perto da velocidade da luz. Porque se o tempo é essa borracha, né, que inclina, vê que coisa maluca isso. No ponto onde ela está mais esgaçada, o tempo vai ser mais lento. Então, vamos supor que cada quadradinho fosse 1 hora. Né? Aqui, nesse momento, é 1 hora. Um relógio marcaria 1 hora, um cronômetro marcaria os segundos, mas ele seria 1 segundo mais longo do que o segundo aqui. Uma vez perguntaram para Einstein, Einstein, é verdade que só tu e um outro cientista entendem a teoria da relatividade? Ele olhou, deu um sorrisinho e disse assim, quem é o outro cientista? Não se preocupem, né? Que aqui a gente só está apresentando esse processo, mas como a gente colocou, né? Como não é a nossa realidade interna, é um nó na nossa cabeça. Mas é a realidade que se consegue compreender. E as sondas, como a gente colocou ali atrás, todo o processo de satélites já leva em consideração, senão nós não conseguiríamos essa precisão que nós temos. Tudo faz parte já da teoria da relatividade. Aí ele nos leva a um outro raciocínio, que é curvar as dimensões. Se eu tenho, né, uma linha, né, ela só tem uma medida. Mas no momento que eu for curvar essa linha, eu curvei pouco, curvei muito. Eu vou ter que ter outra medida. Veja que interessante isso, né? Então, olha aqui eu tenho uma medida, vamos supor 20 centímetros. E aqui é 20 por 5, aqui é 20 por 10, aqui é 20 por 20. Então, no momento que eu curvei uma dimensão, eu entro em 2 dimensões. Né? Isso aqui é interessante. Por exemplo, aqui, eu tenho um plano de 2 dimensões e tenho uma figura de 2 dimensões, ou seja, ela não tem altura. Ela é só para frente e para trás. Mas agora eu quero curvar 2 dimensões. Como é que eu faço para curvar 2 dimensões? Eu faço isso. No momento em que eu curvo 2 dimensões, eu necessariamente caio na 3ª dimensão. Eu preciso de uma altura. Então, sempre que eu curvo uma dimensão, eu vou para outra dimensão. Esse é o raciocínio de Einstein. Né? Então, se eu curvar uma linha, eu vou para o plano. Se eu curvar o plano, eu vou para a 3ª dimensão. Né? Ali, eu curvei e vou para a 3ª dimensão. E por que ele faz esse raciocínio? Porque como o nosso espaço está ligado a um tempo, o espaço-tempo é curvo. E se a nossa 3ª dimensão é curva, né? E o ano passado até se descobriram as ondas gravitacionais, que são então ondulações na curvatura do tempo, olha como é que fica o tempo, quão curvo ele fica. Né? Se ele tem essa curvatura, a gente pensa assim, ele foi para algum lugar. Né? Se o espaço-tempo, se a nossa 3ª dimensão é curva, o que aconteceu? O que tem dentro da bola ou fora da bola, nessa característica do universo, sendo só essa casquinha, é um balãozinho só a borracha no universo. Onde estão os planetas, os sóis nessa borracha. E o que tem dentro do balão ou fora do balão, ou se for essa estrutura de célula de cavalo, o que tem embaixo, em cima? 4ª dimensão espacial. Né? E aqui vamos fazer também um pequeno parênteses, só para quem gosta dessa área, é uma 5ª dimensão, certo?
mas porque se nós formos considerar que nós temos 3 dimensões e uma dimensão tempo, então poderíamos chamar de uma quinta dimensão, mas é a quarta dimensão do espaço-tempo, né? Eu acho que deu para mais ou menos entender isso, né? Para não haver confusão nisso. E aí ele faz uma brincadeira muito legal sobre a Planolândia, né? Que já antecedia a ele, mas que ele se refere a isso, né? Ele diz assim, ó, vamos supor que eu tenho um mundo que seja plano, não existe altura, né? Não existe altura, você pode ver aqui que não tem nenhuma altura aqui, né? E aí os seres andam nesse plano. Se eu chegar com o meu dedo aqui, eles não me veem, porque eu estou numa parte alta, não tem como eles me verem. Agora eu vou tocar o dedo, pum, eles veem o quê? Só a ponta do meu dedo. Desapareci, apareci em outro ponto. Desapareci, apareci em outro ponto. Então vamos dar uma olhada nesse experimento aí, né? Que nós estamos falando assim, né? Que os seres estão vivendo nessa superfície aqui, né? Portanto, são os seres, os superficilinos, os superficilianos, eles não têm altura, eles estão presos só a 2 dimensões. E nós estamos presos só a 3 dimensões. Nós não temos como perceber uma quarta dimensão. Para nós só existe largura, comprimento e altura. Vamos dar uma olhada nesse videozinho aí. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das 2 dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os 2 seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os 2 habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tem. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? Palavra com A. Acima? É proibida. Tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei, eu não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você.
Olha, já que estou acima de você, na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas do seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco? Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mas o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Muito bacana, né? Então, quarta dimensão, né? Espacial, como a gente pode ver ali, ele saindo da segunda para a terceira, que ele não tinha essa percepção, nós temos também esse mecanismo, né? A física chama isso de dimensão não local, ou seja, não pertence ao local onde nós estamos. Se a gente pegar um cubo e fizer a sombra dele, nós vamos ter esse desenho, assim, a gente pode imaginar. Então, a gente pode ver, por esse desenho que está no plano, a gente pode imaginar como é que é a terceira dimensão. E isso aqui seria a sombra de um cubo na quarta dimensão. Isso é só para matemáticos conseguirem visualizar, né? E aí, se tu perguntar para um físico assim, nossa, esse universo é infinito, né, para todos os lados, onde é que termina o universo? O físico vai responder, o universo não termina onde? Termina quando? A gente vai dizer, não entendi. Como assim? Quando passa da terceira dimensão para a quarta dimensão. E aonde é isso? Aqui. Aqui é onde você está assistindo esse vídeo aí, se tu olhar para o lado, a quarta dimensão está ali, seres da quarta dimensão podem estar ali te olhando e tu não está olhando. É linda a física perceber esse outro mundo que nos envolve, né, de maneira extremamente clara, precisa, embora a gente não tenha como detectar, né? Então a gente chama isso de dimensão não local, ou se quisermos, dentro da religião, fazendo o que Carl Sagan diz que nós estaremos adentrando um campo ou outro, nós podemos chamar de dimensão espiritual. Ou os físicos gostam de dizer, em vez de chamar um espírito, eles chamam o observador. Então, a dimensão onde estaria, tem que ter um observador mexendo o meu cérebro. Eu sou um observador manipulando o meu corpo, dizem os físicos, né? E toda a matéria. Então, agora a gente pode voltar para aquela outra brincadeira do Einstein lá. Claro que ele não se referia a astronauta, mas a partir da... não existia na época dele, né? Mas a partir dessa ideia de quando um astronauta flutua, na verdade, ele está caindo no tempo. Por quê? Porque se o tempo é essa esferinha, vamos supor assim, né? essa borracha, todos os astros estão, botar entre aspas, esse caindo, né? Estão caindo no tempo, né? Estão rolando no tempo e ocorrendo a entropia, estão se desmanchando nesse cair no tempo. Então, tudo está caindo no tempo, né? Nessa borracha do tempo. Então, quando um astronauta está flutuando, na verdade, ele também está caindo no tempo, junto com todo o universo que está caindo nessa teia do tempo. E se eu estou nessa quarta dimensão,
vamos supor. Como é que eu faço para entrar nesse espaço-tempo, ou seja, na terceira dimensão e no tempo? Porque vejam, na quarta dimensão não há tempo. Não há, eu não envelheço, né? Como dizem as tradições religiosas, né? No plano espiritual não há envelhecimento, porque não há o tempo. É o presente eterno. E é legal quando a gente consegue conscientizar isso, não só compreender, mas conscientizar isso, que eu pertenço, eu como espírito, pertenço ao presente eterno. E só estou momentaneamente usando um corpo que envelhece, mexendo coisas que se desmancham, que é o mundo da impermanência, mas nada disso é eu nem me pertence, é só uma massinha de modelar, como se eu estivesse no jardim da infância, mexendo com massinhas de modelar. Mas eu deixo depois aquelas massinhas e sigo a minha vida, indo para universidades e crescimentos inimagináveis. Né? Mas então eu periodicamente entro nessa escolinha e passo a mexer essas coisinhas. Né? Mas como é que eu faço para entrar nessa escolinha? Como é que eu faço para entrar da quarta dimensão para a terceira dimensão? No nosso caso, nós vamos precisar de uma nave. Né? E como é que é essa nave? Essa nave ela faz um barulhinho diferente. Ela faz assim, quando a gente entra na terceira dimensão, ela faz... Essa beleza fantástica. Mas no momento que eu entrei na terceira dimensão, eu não entrei só na terceira dimensão. Eu entrei no espaço-tempo. E aí eu começo a cair no tempo. Eu entro e imediatamente começo a cair no tempo. E aí começa uma coisa chamada entropia, começa o tempo a passar por mim. Vocês podem ver que o tempo já levou minha franja aqui, já começou uns pés de galinha, uns códigos de barra. E aí acontece essa sequência divina que nós conhecemos. Eu mergulho no tempo, caio no tempo, e aí minha estrutura impermanente, naturalmente, se desmancha, e eu retorno para a quarta dimensão, para a dimensão espiritual, dimensão no local. Depois leva um bom tempo entre uma e outra, alguns séculos, aí eu retorno novamente para o processo de aprendizado. E interessante é isso, não é só nós, né? Tudo está ocorrendo isso. Os planetas estão envelhecendo, o Sol está envelhecendo, o Sol um dia vai explodir, já se sabe isso, vai ser uma anã vermelha que vai explodir, aí todo o sistema solar vai explodir junto, né? Ainda vai levar alguns bilhões de anos, e o que é espetacular nisso é que toda a construção feita ali vai ser jogada no espaço e vai pulverizar outros astros. Isso é que é lindo, nós como sementes. Se alguém tiver algum ouro, por exemplo, qualquer aliançazinha de ouro, o ouro não foi feito na Terra. O ouro só consegue a fissão nuclear para que crie o elemento ouro só em altíssimas temperaturas da explosão de uma estrela. Então, todo o ouro que tu tiver aí, que tu possa olhar, foi uma estrela que explodiu em algum outro lugar e jogou para cá agora, e nós temos aqui. Olha que lindo isso, né? Essa mecânica divina de tudo se renovando, tudo criando, tudo pulverizando vida e elementos no universo. E no momento que nós estamos caindo no tempo, o que está acontecendo? Nós estamos modelando as massinhas. Né? Então, nós mergulhamos e modelamos as massinhas. E que massinha nós estamos modelando agora? Nós. Nós estamos nos co-construindo. Uma amebinha, né? Um animalzinho mais elaborado, um macaquinho mais elaborado. Nós, agora que já somos essa elaboração belíssima, complexíssima, estamos agora co-criando o universo nas nossas estruturas mentais, nas nossas estruturas emocionais, nos nossos neurotransmissores. De maneira inimaginável, nós estamos cooperando com a cocriação divina, no que a ciência chama de essa complexidade crescente. Então, olha que coisa mais fantástica. Nós nos criamos e criamos o universo.
trabalhamos nesse mecanismo com Deus. Olha a grandeza desse processo. Pertencemos a um presente eterno, co-criando o universo em cada mergulho na Terra, nos melhorando e melhorando o universo. Aí nós podemos falar um pouquinho, então, sobre a terceira física, né? A física quântica. A gente vai tentar ser um pouquinho rápido para não ser chato, né? Ela surge lá com o quantum, com o Max, né, Planck, que ele fala dos princípios da dualidade da luz, os quantum de energia, por isso recebe o nome de física quântica. Nós vamos ter o Schrödinger, o Heisenberg, o Dirac, físicos fantásticos, né, que vão nos trazer princípios de incerteza, impossibilidade de ter precisão na medida de uma velocidade e da posição de um elétron no mesmo instante. Começa aí, ali na física quântica, as incertezas, que nós tínhamos tudo era certinho, 1 metro é 1 metro, 1 hora é 1 hora, e daí no minúsculo também já não funciona assim, né? E Bohr, em 1913, postula o modelo atômico, que antes também nem isso a gente sabia, a gente imaginava que o átomo pudesse ser como se um bolo de passas, né? Uma massa com passas dentro. Ele postula, na verdade, ele imagina e leva essa ideia de que os átomos seriam como um sistema solar, vamos dizer assim, né? De uma outra forma elaborada, em que nós teríamos um núcleo com prótons e nêutrons ali e elétrons girando em torno. E dentro desses postulados, os elétrons poderiam, então, se compreende, saltar de uma órbita para outra. Elas teriam as órbitazinhas, e um elétron pode saltar de uma órbita para outra, girar na outra órbita, depois retornar, girar naquela órbita. E o que é interessante nisso, então, nesse salto dessas órbitas do elétron de uma órbita para outra, é que se quis, então, a ciência ver o elétron saltando, obviamente, né? E o que acontece, né, nesse processo, que é onde vai surgir a visão para nós, a luz? O elétron não salta de uma órbita para outra. Ele está numa órbita, aí ele desaparece e aparece na outra órbita. Então, ao saltar uma órbita, o elétron não percorre o espaço intermediário. Outro nó na física, né? Como assim ele aparece e desaparece, né? Então, a gente sabe que o tempo é uma teia, né? Então, ele fura, sai do espaço-tempo e vai para outro ponto, no que se chama de tunelamento. O que é o tunelamento? Em vez de fazer o salto, ele corta, sai do espaço-tempo, vai para a quarta dimensão e aparece lá adiante na terceira dimensão de novo. Cada elétron, constantemente, está fazendo isso. Vamos tentar olhar o que é isso. Ali está o elétron numa órbita. Agora vamos ver ele pular de uma órbita para outra. Olha, sumiu. Como assim sumiu? Ué? Apareceu? Como assim sumiu e apareceu? Isso são os elétrons o tempo todo, por exemplo, no nosso corpo. Eles constantemente estão no nosso corpo e somem, de repente. E vão para a quarta dimensão e depois retornam para a terceira dimensão. Então, esse corpo que nós achamos que está fixo em nós, aqui nós temos um corpo, o tempo todo nossos átomos estão desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando. Nós estamos numa dinâmica divina que nem imaginamos. O nosso corpo agora é um campo que vai para a quarta e retorna, vai para a quarta e retorna. E nesse processo, nós mandamos ordens para o nosso corpo também. Porque somos feitos de átomos numa dinâmica fantástica, né? E aí a gente pensa assim, né? Um átomo lá são prótons e essas bolinhas elétrons. O que são os elétrons, né? E aí vem outra questão. Eles fizeram uma experiência das fendas, que eles fazem assim, eles bombardeiam o elétron e aí ele marca, né? Pum! E aí eles dão o tiro e fica assim, ele vai passar pela 1 ou pela 2? Né? E quando eles põem só pela 1, é pela 1. Quando é pela 2, é pela 2. Agora, quando eles dizem assim, vamos jogar no meio e ver se ela vai passar pela 1 ou pela 2. O que acontece? Ele passa pelas duas ao mesmo tempo. Ah, não. Se é uma bolinha, ou passa por uma fenda, ou passa por outra fenda. Pelas duas ao mesmo tempo, não.
A dualidade da onda-partícula é o grande mistério da física quântica, aquele para o qual todos os outros podem ser reduzidos. E com as pesquisas mais modernas, continua sendo assim. Vamos tentar dar uma olhada nisso. De toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de pudim, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com outras linhas. Por enquanto está. Agora, vamos ficar quânticos. É um pedaço bem pequenininho de matéria, com uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comportem com a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. Ok, um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como das ondas. Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos e eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai de uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por dentro. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então decidiram desviar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar qual fenda o elétron passaria mesmo que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou numa função de onda, simplesmente observar.
Bom, então deu para ver aí, acho que ficou um pouco baixinho, mas se conseguir ouvir, deu para ver que o elétron, a física nos coloca que ele nunca está num ponto, ele está na probabilidade de estar em um desses pontos. E se eu quiser imaginar, se ele está aqui, ele está aqui, se ele está aqui, ele está aqui, se ele está aqui, se chama o colapso da energia que se transforma numa estrutura palpável. E vejam ali que ele diz assim, que sempre que eu quiser observar, daí que vem aquela ideia do mundo do observador. Então nós temos um corpo feito de partículas subatômicas, entre elas o elétron, que constantemente vai para uma quarta dimensão que está aqui em torno de nós, que a gente não vê, como a gente viu no vídeo passado, e nós damos ordem para que ele colapse da maneira como nós quisermos. Então é algo realmente extremamente mais amplo, belíssimo e rico, né? E que isso aqui vai ser para a gente ficar pensando, analisando, ruminando essas ideias, né? Essa ideia de que nós constantemente colapsamos o nosso corpo da maneira que nós quisermos. Então, aquele que diz assim, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, não dá certo, né? Aquele que diz assim, não, chega de bobagem, chega de tristeza, não sei o quê, chega de ser essa criatura velha, chega, não quero mais ser assim. Eu quero colapsar o meu corpo de uma maneira mais saudável, mais positiva, mais enérgica. Então, quando começa a vir aquela onda de negativismo, corta e vamos colapsar saúde, vamos colapsar força, vamos colapsar paz, né? Colapsar serenidade, porque isso nós podemos colapsar, né? Eu aqui estou falando em emoções grotescas, mas que nascem das estruturas mais singelas da nossa bioquímica também. E procurando a matéria, né? Até hoje nós estamos tentando entender a matéria, né? Faltava uma chamada partícula para a gente enxergar, porque a gente viu que existiam os elétrons, os prótons, os nêutrons, os prótons. Se descobriu que não era uma coisa só, que eram formados por quarks, né? E aí faltava essa partícula do bóson de Higgs, que era o único sentido para dar matéria, como nós vemos, porque até então, como se deu para ver, tudo é energia, né? Em 2008, o primeiro diretor foi o Lynn Evans, do acelerador de Hadrons, na Suíça, lá, isso aqui é fantástico, são 27 quilômetros, um túnel, a 100 metros de profundidade. Isso aqui tem 8 andares de altura, 9.000 vagões de trem, do tamanho de vagões de trem, ímãs em volta, e aí eles lançam uma partículazinha, e aí esse ímã acelera ela, acelera, lança uma numa direção, lança a outra na outra direção, elas fazem a volta cada vez mais aceleradas nesses 27 quilômetros e se batem. Quando elas se batem, elas se espedaçam. E é esse espedaçar que eles estão pesquisando. Então perguntaram para o Lieb, mas o que vocês estão pesquisando? Eles estamos pesquisando nada entre as partículas. Sempre tem mais subpartículas, micropartículas. E se achou, então, em 2013, vezes ficaram testando de 2008 a 2013, o bóson de Higgs, que era a partícula que faltava para esse modelo de universo que se tinha de partículas atômicas. Ele ganhou o Nobel até por isso, mas atualmente se acha que talvez aquele não tenha sido o bóson de Higgs, mas sim Techni-Heights, de Techni-Quarks, que são novas partículas de um novo modelo de universo, completamente diferente do que nós imaginamos. Então, nós ainda estamos apalpando, né? Tentando entender o universo de maneira completamente estranha ainda para nós. E o que é o universo conhecido, né? E lembramos de novo, né? Vou voltar. Quando nós estamos falando em universo, nós estamos falando da nossa casa, do local onde você está aí sentado, assistindo esse vídeo, né? O ar que tem em volta de você, o seu corpo, isso é o universo que nós estamos referindo, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 22, ele pergunta aos espíritos, veja isso em 1857, eu vou repetir isso algumas vezes. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições,
Veja, uma ousadia perguntar isso em 1857, que para nós matéria era aquilo que bate, é matéria, né? Que não ultrapassa. Né? E os espíritos nos respondem: do vosso ponto de vista, está certo o que vocês dizem, porque não falais senão do que conheceis. Veja de novo, a minha realidade externa, a maneira como eu vejo o mundo é de acordo com o meu mundo interno. É o que eles estão nos dizendo de novo. Mas a matéria existe em estados que ignorais. 1857. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, o que acontece? Quando nós estamos estudando o cosmos, se compreendeu mais ou menos que esse espaço-tempo surgiu do chamado Big Bang, né, uma explosão que ocorreu há 13 bilhões e 800, 700, 800 milhões de anos atrás. E a gente sempre tem a ideia do Big Bang como uns fogos de artifício. Tuf, né, e aí surgiu o universo. Mas, na verdade, o que acontece é que ele explodiu e está cada vez mais rápido. Ele deveria estar ficando mais lento, mas ele está cada vez mais rápido. A tal ponto, né, e agora até no final do ano passado, os novos de 2019 agora, as novas pesquisas apontaram que ele está mais veloz do que nós imaginávamos. Então, tem que ter alguma energia aqui onde nós estamos, né, em todo o universo, impulsionando esse universo. Mas os físicos não têm a menor ideia do que seja. E quando na física a gente não tem a menor ideia do que seja, a gente dá um nome bonito. Então a gente chama de energia escura. E o universo, 73% do que está em volta de nós aqui agora, a gente não tem a menor ideia do que é, e nós chamamos de energia escura. 73%. A gente acha que a gente está sabendo tudo que tem. Aqui tem ar, tem partícula, tem cadeira. 73% está aqui na nossa dimensão, nem estamos falando em quarta dimensão, mas é energia escura. E aí eles viram também que as galáxias, elas giravam em torno delas mesmas, né, e se expandiu. É tipo aquela da bolinha. Então dá essa força centrífuga e elas deviam estar se espalhando mais rápido, mas elas não estão se espalhando mais rápido. Então tem mais coisa ali, mais densidade, mais matéria ali que nós não conseguimos enxergar. Então 23% é matéria escura. Então, veja só, de tudo que nós conhecemos aqui na nossa casa, no céu, nas estrelas, nos átomos, 73% é matéria escura, não temos a menor ideia. 23% é energia escura, 23% é matéria escura, nós também não temos a menor ideia. Tá, o que nós conhecemos? 4%, que é a matéria bariônica ou a composta por átomos. Né? E é isso que nós chamamos de matéria. O mundo é material. A gente só conhece 4%. Isso aqui é lindo, né? A beleza disso, né? Como nós temos um mundo, quando se fala em Deus, a gente não tem a menor ideia da grandeza, da complexidade, da beleza disso. Né? E de que é feito o universo, então? Nós não temos a menor ideia. Só conhecemos 4%. Diz, bom, mas esses 4% a gente conhece. Por isso aquele acelerador lá tentando ver subpartículas, agora recentemente foi inaugurado o Sirius, acelerador de partículas aqui da Unicamp, que nós ainda estamos tentando descobrir do que é feito o universo e como que funciona a coisa. E aí nós entramos então na teoria de tudo, que a gente colocou lá no início, né? Que a gente viu que existem 3 físicas, a física clássica, a física relativista dos átomos e a física relativista de Einstein e a física quântica dos átomos, com leis diferentes. Vejam, né? A massa aqui na física newtoniana é massa sempre. Na relativista vai ser diferente. Na quântica vai ter outros aspectos, indo para outras dimensões. E qual é a nossa compreensão disso? Está muito próxima dessa lá primária ainda. Né? Nós vamos ter 4 forças na física: a força eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca e a gravitacional. O que é a força eletromagnética? Né? É aquela que a gente vê nos ímãs. Né? A nuclear fraca
eu tenho o elétron girando em torno do próton, é essa força que faz entre o elétron e o próton, aqui assim. Ela tem que ter uma forcinha que segurem aí. Mas o mais interessante é assim, os prótons são positivos. Lembra dois ímãos, se eles têm a mesma polaridade, eles se repelem, eles não ficam juntos. Os prótons são positivos. Estão colados um no outro, no meio do átomo. Como é possível estarem colados essas forças? Essa é a força nuclear forte, que é da onde vem surgir a energia atômica. Se nós separarmos isso, nós localizamos uma energia fantástica, né? E temos a força gravitacional que segura o cosmos. E aí vem a coisa interessante, né? A gente viu isso pelas ondas gravitacionais. Por exemplo, né? Eu tenho a força gravitacional que sustenta as estrelas. A gente fica imaginando, imagina o poder da gravidade. Então a gente percebe assim, eu tenho aqui um clipe, né? Eu vou largar ele, a gravidade puxa para baixo. Assim como puxa o Sol e a Terra entre si, ela puxa para baixo. Agora eu venho com um imãzinho, sem vergonha, pequenininho, toco ali e venço a força da gravidade. Um imãzinho vai ali e é mais forte do que a gravidade. E eles se surpreenderam com isso. E resolveram ver o quanto o ímã é mais forte, o quanto a força eletromagnética é mais forte que a força da gravidade. E ela é 2,3 vezes 10 na 39. É a mesma coisa que botar 23, mas 39, 38 zeros depois. Né? Ela é gigantescamente mais forte. Tu querer fazer um cálculo entre uma força eletromagnética e uma gravidade, não tem como casar isso. Né? A força fraca, né? E a gravidade, que é a força fraca, né? Que é ali entre o elétron e o núcleo ali. Ela é simplesmente 100 milhões de trilhões de vezes mais forte. É incalculável, não se consegue unir a força da gravidade com uma força atômica e elas funcionam. Elas estão trabalhando harmonicamente no nosso universo. O que poderia unir ela? Então, existem várias teorias, começou com as teorias da supersimetria, teríamos universos simétricos, mas os físicos abandonaram a supersimetria. Atualmente, o próprio bóson de Higgs, que seria a partícula fundamental, já está se achando que ele é constituído por outras partículas fundamentais, ligadas entre si por uma quinta força, tudo teorias tentando entender o universo. E aí surge, então, a teoria das cordas, que se chama uma teoria elegante, que o universo seria feito por cordas minúsculas, mas para isso elas teriam que ter 11 dimensões, o nosso universo. E já estava com um nó na cabeça com 4 dimensões. 11 dimensões, o Brian Greene é um que trabalha muito esses estudos, mas são toda uma corrente de físicas, né? E essas cordas vibrariam, né, de acordo com uma estrutura que fizesse mental, um observador, uma mente, vibraria essas cordas e cada vibração daria um componente, né? Eles até se referem àquela passagem do Evangelho, da Bíblia, no princípio era o verbo, e Deus diz, faça-se a luz, e a luz fez, ou seja, tudo é vibração e uma estrutura, um comando dá ordem a essa vibração. É lindo esse estudo, é física pura. Os multiversos, que existiria o nosso universo e multiversos paralelos, né, com Brahmas, que gerariam essas estruturas mais complexas. Então, é lindo. Recentemente, um amigo me mandou uma pesquisa que cientistas da NASA descobrem evidência de um possível universo paralelo, porque os neutrinos são partículas subatômicas que bombardeiam a Terra. Eles localizaram elas saindo do interior da Terra, andando ao contrário. Mas tudo são estudos, pesquisas que nós estamos gatinhando e apalpando para tentar entender a beleza e a grandeza do nosso universo. Mas uma coisa que a gente sabe, a gente vai falar até isso em outra palestra, hoje até já se referiu em alguma, essa ideia da lei de ação e reação, né? Se eu bater nessa bolinha, ela vai bater nas outras, mas o problema é quando a bolinha anda sem que ninguém tenha batido, que é a chamada ação não local, né? E o nosso cérebro constantemente funciona
em função dessa ação não local. A gente abordou isso em uma outra palestra, que o universo é informação. Se nós fosse procurar o Windows dentro de um computador, nós não encontraríamos, nós íamos encontrar só informação que fazem com que tudo funcione. E o John Wheeler, um grande físico, ele nos coloca assim: pense minha vida na física como dividida em três períodos. No primeiro período, eu trabalhei com a impressão de que tudo são partículas. Lembram? Inicialmente, nós achávamos que tudo são prótons, elétrons, nêutrons, bolinhas. Chamo o meu segundo período em que tudo são campos. A gente começa a perceber que essas bolinhas não são tão bolinhas ainda, mas são ações de campos, e campo é uma coisa que a física também, até hoje, está tentando entender. A gente dá o nome de campo, mas a gente não sabe exatamente o que é campo. E agora fui tomada por uma nova visão, a de que tudo são informações. Então, para que haja uma estrutura qualquer, é necessário que tenha uma informação, mesmo de uma pedra, uma informação para que seja um basalto, uma informação para que seja um cristal, uma informação para que seja uma árvore. Uma árvore não aparece do nada. Tem alguma coisa da informação para que haja aquelas partículas, aquelas células, aquelas estruturas, aquele mecanismo de células vegetais. Tem que haver uma informação, senão os átomos não parariam naquela posição só por pararem. Todo o universo é informação. O Wolfgang Pauli, que era amigo de Jung, dizia: domínios mentais e materiais são distintos. De novo, no Livro do Espírito, questão 22. Que definição podeis dar da matéria? Olha que espetáculo. Veja onde é que a física está. Domínios mentais e materiais são distintos. É necessário que haja domínios mentais agindo sobre os domínios materiais. É o que a física moderna está nos dizendo até hoje. Em 1857, eles perguntam: que definição podeis dar de matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, a matéria é uma coisa mobilizada, movimentada, construída, estruturada por um espírito. Ou seja, estamos falando em elementos de consciência para que haja matéria, que é o que a física mais moderna nos aborda. Andrei Linde, na Universidade de Moscou, e vejam que lá eles são teoricamente completamente materialistas, imagina, dentro da Universidade de Moscou, ele nos traz esse conceito. Nada na física nos impede de acrescentar um espaço de elementos de consciência ao mundo natural, que consiste em massa, espaço-tempo e estados informativos. Então, não tem como só massa, espaço-tempo e estados informativos funcionarem se não houver um elemento de consciência gerando essa informação. É o que André Luiz, já através da psicografia de Chico Xavier, nos falava em forças mento-eletromagnéticas. Olha que espetáculo, quanto já temos conceitos belíssimos que nos trouxeram os espíritos, né, e a doutrina espírita, de conceitos que a física ainda está palpando agora. Haveria, sim, dois elementos gerais no universo, na questão 27 do Livro dos Espíritos: a matéria e o espírito. Então, vejam só, aquela imensidade de energia escura, matéria escura, e mesmo a matéria dos átomos é matéria. Então, é isso que existe? Não, tem que ter uma informação para isso. E já Kardec está perguntando: então existe um espírito e uma matéria? E ele diz assim: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, de que é composto? Deus, que nós não temos a menor ideia. Espírito, que nós também não temos ideia, mas que somos nós. Somos o observador, somos essa força que organiza a matéria. E a matéria, que nós também só atendemos 4% e estamos gatinhando nesses 4%. Mas é o mundo em que vivemos. Essa sala onde você está sentado agora é rica.
abundante de tudo isso. O universo é informação. E se o universo, nessa grandeza, é informação, algo pensa todo o universo. Algo organiza todo o universo. E aí nós vamos para a questão número 1 dos espíritos, que Kardec já de uma maneira fantástica não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a informação maior de tudo. E esse cosmos, que eu gosto de chamar cosmos é tanto o universo imenso como as partículas subatômicas, né? Nós estamos mergulhados nesse cosmos, vem do grego ordem, organização, beleza e harmonia. E quando nós começarmos a achar que está havendo um caos, é na nossa cabeça, na nossa realidade, porque nós estamos mergulhados na ordem, na organização, na beleza, na harmonia, e basta acessarmos isso dentro de nós vamos perceber. E podemos viver nessa beleza e nessa harmonia com o Pai maior, nessas leis fantásticas que nos cercam. E para terminar, então, essa bela imagem dessa nebulosa chamada a Mãe de Deus, a Mão de Deus, fica 17 mil anos de luz da Terra, nessa escola infinita que nós temos para descobrir. Era isso, então. Muito obrigado. Desculpe por essa surra de física, mas é belíssimo isso, né? Obrigado. Até a próxima, então.